Ok, esse vídeo tem o objetivo de mostrar como é que nós vamos construir o T2TI ERP utilizando o Delphi. Sabemos que o nosso ERP é uma aplicação de várias camadas, uma aplicação rica para a internet. O PAF-SF é uma exceção, é uma aplicação cliente-servidor por causa da sua especificidade. No entanto, os demais módulos do ERP serão construídos em diversas camadas, no caso em 3 camadas. Para isso, nós vamos usar o Delphi 2010. Você deve entrar então no site lá da Embarcadero, caso você não tenha o Delphi 2010, e fazer o download da versão para demonstração. E é essa que eu tenho aqui. Olha. Eu baixei esse arquivo lá, é um arquivo de 18 MB aproximadamente, que você precisa fazer a sua inscrição lá na Embarcadero, e eles vão enviar um código de licença para você poder utilizar o Delphi aí durante 30 dias, no caso essa versão 2010. Bom, como eu falei anteriormente, nós vamos construir uma aplicação em várias camadas. Para isso, nós vamos utilizar o DetSnap. E o que é esse DetSnap? Ok, a partir da versão 3 do Delphi, foi criado o Midas. Era uma tecnologia de software baseada em COM, que possibilitava a criação de aplicações multicamadas. A partir então da versão 6, o Midas ele foi trocado pelo DetSnap. No entanto, apenas a partir do Delphi 2009 foram feitas modificações importantes e interessantes no DetSnap. A tecnologia COM foi removida, deu lugar aí ao framework IndTCP, que pode ser usado com HTTP e com SSL. Outra coisa importante é a integração entre o DetSnap e o DBExpress, que é o driver para acesso a diversos bancos de dados. Com o Delphi 2010 foram feitas novas melhorias no DetSnap. Inclusive, ele suporta o REST. O que seria esse REST? Vamos acessar aqui a página wiki do REST. Vou clicar na página em português e vamos dar aqui uma olhada por cima, nessa página da wiki. Você deve ler com calma essa página. Bom, para trabalharmos aí com várias camadas na nossa aplicação, nós vamos ter que criar web services. Os web services eles podem ser implementados de várias formas, mas existem duas mais conhecidas. Uma que é a oficial, que é através do SOAP, onde você envelopa o seu XML, coloca no HTTP e envia para o servidor. Se nós fôssemos utilizar o SOAP no nosso ERP, nós precisaríamos de uma aplicação de pelo menos 4 camadas. Precisaríamos do cliente se comunicando com o web service, se comunicando com a aplicação do DetSnap, se comunicando com o banco de dados. No caso do T2TI ERP, nós vamos usar o REST. Então, nós tiramos uma dessas aplicações aí, porque nós não precisamos envelopar os dados num novo protocolo. Nós trabalhamos diretamente com o HTTP. Isso vai ser bom para a gente, porque o REST, já que ele trabalha com JSON, nós vamos já ver o que é o JSON aí. Ele possibilita que os dados trafegados entre cliente e servidor sejam menores. O SOAP trabalha com o XML. O XML ele é muito verboso, por assim dizer. Ele tem muitas tags. Ele é maior, bem maior do que o arquivinho feito com JSON. Já nós vamos acessar o JSON, você vai ver que é um arquivo menor. E é esse arquivinho feito com JSON que trafega entre cliente e servidor. Então nós vamos aprender como fazer isso. O ERP será todo construído utilizando essa tecnologia, utilizando o REST. Mas nós também vamos aprender como fazer aplicações utilizando web services com SOAP. Por que isso? Porque quando nós chegarmos lá na aplicação do SPED contábil, SPED fiscal, nota fiscal eletrônica, essas aplicações elas trabalham também com web services, no entanto, com a implementação de SOAP. Então, nós vamos aprender as duas tecnologias, Mas todo o ERP em si, o T2TI ERP, será feito com REST. E o que é o REST?
significa transferência de estado representacional. É uma técnica de engenharia de software para sistemas hipermídia distribuídos com a internet. O termo teve origem em 2000 em uma tese de doutorado escrita por Roy Fielding, um dos principais autores da especificação do protocolo HTTP que é utilizado por sites da internet. Essa página aqui da Wiki é muito importante que você lê, não só ela, como você deve também fazer uma pesquisa sobre REST e sobre SOAP. Inclusive seria legal que você colocasse aí no Google REST versus SOAP. Você vai ver que existem diversas discussões. Tem gente que defende o REST, tem outros que defendem o SOAP. Existem os prós e os contras de utilizar uma ou outra tecnologia, tá? Não tem o melhor, né? É como MySQL versus Firebird, tá? Não dá para te falar, um é o melhor que o outro. No nosso caso, será melhor utilizar o REST. Tá, o REST ele trabalha então com uma noção, um conjunto de operações definidas que se aplicam a todos os recursos de informação. A HTTP em si define um pequeno conjunto de operações. Então, nós temos lá no HTTP o POST, o GET, o PUT e o DELETE. No nosso caso, essas 4 informações elas vão servir para nós criarmos o nosso CRUD. Inserção, consulta, exclusão e alteração. Tá, então, cada um desses aqui vai significar um desses outros itens do CRUD. Né? O delete já está na cara o que é, ele vai servir para excluir. O get vai servir para consultar, o put para inserir e o post para alterar. No caso do Delphi, funciona dessa forma, ok? Tem outras informações que são interessantes para a leitura. Tá, e um outro cara que nós vamos utilizar é o JSON. Veja, pronuncia-se JSON mesmo. Tá? É um acrônimo de JavaScript Object Notation, formato leve de intercâmbio de dados computacionais. É um subconjunto da notação do objeto de JavaScript, mas o seu uso não requer JavaScript exclusivamente. Como nós vamos fazer aqui, vamos usar o Delphi para trafegar esses objetos aí. Entre a aplicação cliente e a aplicação servidora, nós vamos usar esses objetos. Objetos JSON. Então, aqui está um objeto JSON, eu tenho um aluno. Na verdade, eu tenho aqui um array de alunos. Tá? Aqui começa o meu objeto. Aqui eu tenho um array. Tenho aqui os atributos, nome, João, nome Maria, nome Pedro. Tenho 3 alunos. Tenho um atributo nota que inicia um outro array. Eu tenho 3 notas para cada um dos meus alunos. Imagine que eu tivesse de escrever isso daqui em XML. Ficaria bem maior. O código ficaria maior. Tá? Então, nós vamos utilizar essas tecnologias para a construção do T2TI ERP. E como é que nós vamos fazer para usar esses caras aí? Vamos criar uma primeira aplicação com o DetSnap. Vou clicar em File, New, Other, DetSnap Server. Utilizar essa opção aqui. Vou criar primeiro um servidor. Aqui eu tenho a opção de criar esse servidor com um form, servidor visual. Um servidor que será executado via console. Fica lá no prompt do DOS, ele fica soltando lá o que está acontecendo no prompt. E através de um serviço. Isso fica, quando você pressiona Ctrl Alt Del, você vai ver lá os serviços do Windows. Vai aparecer o nome do seu servidor aí. Você pode selecionar os protocolos de comunicação, TCP/IP ou HTTP com autenticação. Vamos deixar o TCP/IP. E você pode adicionar um servidor de métodos de classe. Tá? Nesse caso, nós temos aqui também 3 opções. O Server Module, o Data Module e o Persistent, ou qualquer classe que descenda de Persistent. Vamos deixar o Server Module mesmo e vamos incluir os métodos de exemplo. Vou clicar em OK. Este é o nosso servidor. Tá, aqui no caso vai ser um servidor, uma aplicação visual mesmo. Tá? Vai aparecer esse form em branco, mas o servidor ele vai estar rodando esperando requisições. Fechar essa página de welcome aqui. Muito bem. Eu tenho então esse outro formulário, essa outra classe aqui, com o servidor em si.
esse cara aqui, DSS Server 1, ele é da classe DS Server. Veja que ele já está configurado para ficar ativo, tá? Não vou mexer mais nada. Eu tenho aqui o componente de transporte, é ele que vai fazer o transporte através do protocolo TCP/IP. Para isso, ele vai utilizar a porta 211. Ele está vinculado ao servidor através dessa propriedade aqui. E eu tenho um componente que representa a classe que vai dispor dos métodos, tá? Ela também está vinculada ao DS Server, né, ao meu servidor aqui. E eu tenho o ciclo de vida. Como é que funciona esse ciclo de vida? As requisições que você fizer, elas serão feitas através de invocação, ou seja, quando essa classe, quando o servidor for instanciado, toda vez ou sempre que houver uma requisição, essa classe será reinstanciada. Sessão, ela será instanciada uma vez para toda a sessão, e servidor, ela será instanciada uma vez até que o servidor ele seja reiniciado. O servidor, assim que ele startar, ela será instanciada e permanecerá na memória. E só sairá da memória, só será reinstanciada quando o servidor ele for restartado, tá? Eu vou deixar aqui Session. Em eventos, eu tenho um getClass, esse aponta para o server methods, que é esse cara aqui. Vamos segurar o Ctrl e clicar aqui com o botão direito. Veja só para onde é que ele está apontando. Ele aponta para os métodos que serão disponibilizados para a aplicação do cliente, tá? No caso aqui eu tenho apenas um, que é essa função echoString. O que é que acontece aqui nessa função? Ela recebe uma string e devolve a string. Apenas isso. Só para nós fazermos um teste mesmo, tá? Eu vou salvar isso aqui. Vou criar aqui uma pasta chamada T2TI ERP Delphi 2010. Dentro dessa pasta eu vou criar outras pastas com os exemplos que eu vou desenvolver aqui. Esse primeiro exemplo eu vou colocar aqui servidor .snap. Eu vou salvar isso aqui dentro dessa pasta, tá? Servidor.snap. Aí está. Executei o servidor, que meu servidor já está rodando, ok? Tá. Agora eu vou criar uma aplicação cliente. Cliente.snap. Essa aplicação ela vai utilizar o método echoString que está disponível aqui. Então vamos lá, new VCL Forms. Aqui está a minha aplicação. Eu vou utilizar aqui está a paleta. Dentro de DB Express eu vou pegar um SQL Connection. SQL Connection Driver. Eu vou usar o .snap. Veja que a porta é a 211, é a porta padrão mesmo. Em hostname, vou colocar localhost. Deixa eu salvar logo isso daqui. Dentro de cliente, .snap. Vou desativar esse login prompt para ele não ficar pedindo senha. E vou clicar aqui com o botão direito
pedir para ele gerar as classes de cliente do DataSnap. Muito bem. Nenhuma conexão pode ser feita porque o servidor não está rodando. Ok, então vamos instanciar o nosso servidor, colocar o servidor para rodar. Aí está, o servidor está rodando. Posso vir aqui agora, pedir para conectar. Pronto. Agora sim, botão direito. E aqui ele criou uma Unit 2. Essa Unit 2 ela vai trazer aquele método que está definido lá, o método EchoString, tá? Perfeito. Como é que eu faço agora para consumir esse servidor? Voltando aqui na Unity 1, eu vou colocar um botão e vou escrever um código para esse botão aqui. O código vai ser o seguinte. Opa. Já tinha o código preparado, vou apenas explicar para você como é que ele funciona, tá? Bom, primeiramente eu vou criar uma variável que aponte para o tserverMethods1Client, que é essa classe aqui. Ele está reclamando aqui porque eu preciso usar aquela unit. Então, eu vou clicar em File e Use Unit, a Unit 2. Pois é na Unit 2 que está a classe tserverMethods1Client. Ok, ele parou de reclamar. Depois que eu criei essa variável, eu vou instanciar aqui a variável. tserverMethods1Client.create. Para isso, eu preciso passar uma conexão. A conexão que eu passo é a conexão do SQL Connection 1. Tá? SQL Connection 1.dbExpressConnection. Com essa variável aqui agora, que representa essa classe aqui, eu chamo a função ou o método EchoString e passo para esse método EchoString a seguinte frase: t2tirp em Delphi. E finalmente eu libero o objeto que foi criado. Meu servidor está rodando. Vou executar agora o meu cliente. Aqui está o meu cliente, aqui está o meu servidor. Cliquei. Pronto, ele acabou de usar o método lá no servidor. Ué, como é que eu sei que ele está usando, né? Pois é, nós não sabemos ainda. Tá, vamos abrir então o servidor novamente. Aqui está. Shift F12. Eu vejo os outros formulários que existem disponíveis. Server Container, aqui está. É aqui que eu tenho a minha função, F12. Não é. Aqui é onde eu aponto para a classe onde tem as minhas funções, os meus métodos. A classe Server Methods, tá? Nessa classe aqui que eu vou ter os métodos disponibilizados. Muito bem. O que eu vou fazer aqui nessa classe para que eu saiba que o servidor está sendo utilizado? Vou colocar um label aqui no form1. Vou nessa unit usar a unit 1, que é onde está o formulário. E aqui, antes de retornar o valor, eu vou colocar form1.label1, dois pontos igual, aliás, label1.caption, dois pontos igual, aplicação cliente chamou com a mensagem mais value, que é o que está sendo passado aqui como parâmetro, tá? Vou salvar
Vou executar. Posso até fechar e executar por aqui. Servidor DetSnap. Pronto, aí está o nosso servidor. Vou abrir novamente o cliente. Vou executá-lo. Temos agora aqui o cliente e o servidor. Olha só. A aplicação cliente chamou com a mensagem T2TIRP em Delphi. Ok? Agora você pode ver que nós temos aqui um web service sendo consumido, né? Dessa forma que nós fizemos aqui, nós temos uma limitação. É apenas uma aplicação Delphi que consegue acessar esse nosso servidor. Ok? Para fugir dessa limitação, é que nós vamos usar o REST junto com o JSON, tá? Muito bem. Poderíamos fazer aqui uma outra modificação. Colocar um edit aqui. Aqui nesse botão no EchoString. No lugar de uma mensagem estática, eu colocaria uma mensagem dinâmica. Edit 1.text. Aí está novamente o servidor. Vamos rodar a aplicação cliente. T2TIRP. Posso abrir até outra aplicação cliente se eu quiser aqui agora. Ok? Então vamos continuar brincando um pouco mais. Só que agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Vou criar uma nova aplicação. Deixa eu colocar aqui. Servidor REST. Cliente REST. Então, File, New, Order, DetSnap Server. Vou deixar essas mesmas opções aí marcadas. Aqui no container, além dessas classes aqui, é o servidor, o responsável pelo transporte e o que vai apontar para as classes, para a classe onde tem os métodos disponíveis, eu vou ter um outro componente. Aqui em DetSnap Server, eu vou colocar o componente, esse cara aqui, ó, DetSnap HTTP Service, e vou apontar para o servidor DS Server. Deixa eu salvar isso aqui dentro de servidor REST. Vou aqui onde tem os meus métodos implementados, vou pressionar F12 e vou implementar um método aqui que já é bem conhecido, aí tem vários exemplos para quem vai demonstrar como funciona o REST, tá? Vou implementar uma soma, eu vou receber aqui valor 1 e valor 2, double, e vou retornar um double. E aqui o resultado será valor 1 mais valor 2. Ok, como eu estou trabalhando com esse cara aqui, o HTTP, eu já posso instanciar esse servidor e acessar essa soma através do browser. Isso aqui é o REST, tá?
eu tenho um contexto que é chamado de REST, tem uma porta que é a porta 80, a porta padrão para servidores web. Como é que eu faço então para acessar isso aí através do browser? http localhost o nome DetSnap é padrão, REST é o meu contexto que eu defini aqui, tá? Podia ser qualquer outra coisa. Depois vem a classe que eu estou utilizando para disponibilizar os meus métodos. No meu caso é a classe tServerMethods1. Vamos ver se é ela mesmo. Aqui, tServerMethods1 é ela que está disponibilizando o método soma. Depois disso eu chamo o método soma e passo os parâmetros. O método é soma, ele espera 2 parâmetros, eu vou passar os parâmetros aqui, 5, 6, vou dar um Enter. Não vai acontecer nada, por quê? Porque o servidor não foi iniciado. Vou executar. O servidor agora está rodando, vou dar um Enter aqui de novo. E olhei o resultado, 11, 7, 6, 13, por aí vai, tá? Ok? Muito bem. Então você viu que estou usando um cliente aqui, um browser. Estou consumindo esse web service que eu acabei de fazer aqui com o Delphi através do próprio browser da linha de comando. E é isso que é o REST, tá? Você usa apenas o próprio HTTP para ter acesso aos dados do web service, para consumir o web service, tá? Tá. E como é que eu faço então agora uma aplicação cliente com o Delphi para consumir esse cara aí? Eu vou em File New, VCL Forms Application. Vou salvar logo essa nova aplicação aqui em cliente REST. Vamos colocar novamente um SQL Connection. O driver que nós vamos utilizar é o DetSnap. Nós queremos nos comunicar com o servidor DetSnap. A porta é a 211. Vou tirar o login prompt. Hostname localhost. Tentei habilitar, não deu, porque eu tenho que colocar aqui o meu servidor REST. Deixar ele executado. Agora sim. Depois disso, eu vou colocar aqui 3 edits em um botão. Bom, os 2 primeiros edits são para eu passar os parâmetros para a soma. O terceiro vai ser o resultado. E aqui no botão, nós vamos executar o seguinte código. Soma edit1.txt, passar 2 parâmetros, edit2.txt, sendo que esse resultado eu vou jogar no edit3.txt. Bom, eu sei que a função soma ainda não existe, né? Nós vamos criar essa função. Posso até abrir aqui o meu servidor REST na Unity 1. Na Unity 1 não. Onde é que está? Aqui, vou aproveitar
essa assinatura aqui para implementar a minha função soma, ok? Function begin end, ele ainda está reclamando porque eu preciso colocar a função aqui em cima também. Vamos fazer isso então. Aí está, resolvido. Tá, agora o segredo está na implementação dessa função soma no lado do cliente, tá? Eu vou colocar aqui o código da implementação e explicar para você como é que funciona. Bom, na parte de variáveis, eu vou precisar trabalhar com essas variáveis aí. Eu vou criar um componente HTTP para o DataSnap. Vou criar um componente para passar os dados de um lado para o outro, que é o DataStream. E vou criar aqui os componentes do JSON. Um objeto, um par, o array e um valor. Vou criar também um componente, uma variável string apenas para eu saber qual é a minha URL. É o caminho para que eu possa consumir o web service, tá? Ok. Então aqui eu instancio o HTTP, instancio o DataStream, seto a URL, vai ser localhost, datasnap, rest, tserve, método zoom, soma, e aqui eu passo os dois parâmetros, que vai estar em edit 1 e edit 2. Depois eu utilizo o get. O get é aquele que eu vou lá e faço uma consulta. Tá? E é exatamente para isso que serve aquela função. Eu passo os parâmetros e ela me retorna os dados, né? Eu crio aqui o objeto do JSON, faço um parse, e aqui eu utilizo algumas outras informações para que eu consiga ter o valor retornado. Aí finalmente o meu resultado será esse valor passado aí de float para string, tá? No final eu libero os objetos da memória. Não se preocupe muito com esses detalhes aqui não, nós veremos isso com calma quando estivermos construindo a aplicação. No entanto, é importante que você já pesquise sobre o REST, sobre o Web Services e sobre o JSON também, tá? E por que ele está reclamando de tudo isso aqui? Nós precisamos implementar ou utilizar algumas units aqui. São as units dbExpress JSON e DataSnap HTTP. Ok, só essas duas aí já resolveram o problema. Tá, mas aqui na soma ainda está uma coisa esquisita. Eu preciso passar os dois edits como texto. Os dois edits eles vão entrar aqui como texto, sem problema. E quando eu retornar isso para o edit 3, vou retornar como texto. Será que isso vai dar certo? Tá, vamos deixar assim e vamos testar. Tenho 3 erros aqui. É isso mesmo. Double it caption, double it caption. Por que está acontecendo esse erro? Porque na função soma, no método soma, eu estou esperando 2 doubles. Como é que eu resolvo isso? Não fiz logo essas conversões aqui porque o método ia ficar muito confuso de cara, tá? Então eu vou fazer um str2 float nesse edit e um str2 float nesse edit aqui também. Será que isso já resolve?
Bom, estou passando 2 doubles para cá. Vamos tentar executar. 2 erros. Tipos incompatíveis, string e double. Veja só. O edit3.text, essa propriedade espera uma string. Mas agora eu estou tendo um retorno aqui de um double. Então, deste retorno, eu preciso converter de float para string. Tentemos executar. Agora ele executou. Vamos colocar 9 mais 5, 14. Ok? 87 mais 65, 152. Então nós estamos agora consumindo o nosso servidor através do REST utilizando JSON. Essa interface aqui poderia ser feita em qualquer outra linguagem, com Java, PHP, tanto faz, né? Esse nosso servidor ele está pronto para isso. Tá? Então nós vemos aqui no Delphi como é que nós fazemos para utilizar, para consumir o nosso servidor através do REST com JSON. Tá? Mas esse exemplo ainda é bem simplório, né? Nós vamos partir agora para um exemplo utilizando o banco de dados.